vocês? Como foi o fim de semana? Passaram bem com papai, mamãe? Que bom! Então hoje vamos dar início a mais uma semana letiva, né, gente? Hoje, segunda-feira, hoje é 22 de março de 2021. Então, como vocês estão vendo, hoje é o Dia Mundial da Água, certo? Então, para vivenciar o Dia Mundial da Água, eu selecionei uma música linda de Totó e de Bento e Totó, certo? É um sambinha. Quem gosta de samba aí? Quem gosta? Pois bem, então, quem gostar de samba, chame o papai, chame a mamãe, quem estiver com vocês para sambar um pouquinho ao ritmo de Totó e Bento, a música Água, em homenagem ao Dia Mundial da Água. Tá certo? Vamos lá, e vai soltar a música. A água evapora e forma nuvem, que vira chuva, enche os rios, manguezais, molha toda a vegetação, dá vida aos peixes, plantas, homens e animais. Tem água pra navegar, água pra se banhar. Vamos! Cadê o sambinha no pé? Tem água na lagoa, na piscina e no mar, caminhando o bombeiro que chega ligeiro pro fogo apagar. Tem água pra dar banho no bebê, e tem água que o bebê pode beber. Tem água pra dar banho no bebê, e tem água que o bebê pode beber. A água evapora e forma nuvem, que vira chuva, enche os rios, manguezais, molha toda a vegetação, dá vida aos peixes, plantas, homens e animais. Tem água pra navegar, água pra se banhar, água pra higiene, pra poder a sede, pra planta molhar. Tem água na lagoa, na piscina e no mar, caminhando o bombeiro que chega ligeiro pro fogo apagar. Tem água pra dar banho no bebê, e tem água que o bebê pode beber. Tem água pra dar banho no bebê, e tem água que o bebê pode beber. Gostaram? Não é linda, gente? Essa música tem como título Água, de Totó e Bento, ou Bento e Totó, que é uma dupla de desenhos animados, ok? Então, por que tia selecionou essa música linda que fala sobre a importância da água, né? Inicialmente eles falam que a água evapora e forma nuvem, depois vira chuva, né? Cai em gotinhas, enche os rios e manguezais, né? Molha toda a vegetação, dá vida às plantas, aos homens e aos animais. Então, tem água na lagoa, na piscina, no mar, enfim. E aí ele segue, a letra da canção segue, tá certo? Então, essa música é exatamente por conta de hoje ser o Dia Mundial da Água. Todos nós já sabemos que o planeta Terra, ele tem cerca de 75% composto por água, né, gente? Assim como nós, né, como o nosso corpo, né? Então, quando nós temos um problema que perdemos muito líquido, ficamos rapidamente desidratados. Por conta de quê? Do líquido que é água que vem do nosso organismo que foi perdida, certo? Então, por isso que a água é de grande importância para a nossa vida. Sabendo que o planeta tem cerca de 75% de água formado por água, então é muita água, né, gente? 75% de água aproximadamente e 25% aproximadamente de terra. Sendo que quase toda essa água, ou seja, 97,3% de toda a água que compõe o nosso planeta se encontra onde? Nos mares, nos oceanos. É uma água imprópria para o consumo, a menos que ela seja tratada, seja feito o processo de dessalinização para que a água seja aproveitada. Mas se não tratar, ela não tem utilidade para a limpeza de nossas casas, para o banho de mar, tudo bem, mas o banho que nós tomamos diariamente não presta para limpar nossas casas, para regar plantas, para alimentar os animais. Esse tipo de água muito salgada não serve.
Também 2,7% de água do nosso planeta se encontra nos polos do nosso planeta, no Polo Norte e Polo Sul. São águas congeladas, que também não tem utilidade, não é, gente? Quem é que vai se banhar com água com gelo? Quem vai ingerir gelo? Enfim, não tem utilidade. Apenas 0,63% de toda essa água que o nosso planeta tem é doce. Apenas 0,63%. Não chega a gente a ser 1%. Por isso, nós temos que ter cuidado com relação ao uso da água, desse bem tão precioso, desse bem vital, assim como o ar, né, gente? Nós não podemos viver sem água, seres vivos, na verdade, a vida não pode existir sem água e sem ar, tá certo? Então, temos que ter todo o cuidado com esse líquido precioso para que ele não venha nos faltar e nem faltar para as próximas gerações, certo? Por isso, o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, onde todos nós, todos os seres humanos devem refletir sobre a forma que vem consumindo esse líquido tão precioso e tão pouco diante da imensidão de água que compõe o nosso planeta, tá certo? E vocês, aí em casa, vocês, papai, mamães, vocês têm cuidado com o consumo de água? Ou será que esquece? Ao lavar a louça, quando mamãe vai lavar a louça ou a secretária, será que ela deixa a torneira fechada no momento que está ensaboando a louça? Ou deixa a torneira aberta, derramando água? Na hora da higienização bucal, será que vocês, enquanto escovam os dentes, fecham a torneira ou deixam ela derramando bastante água? Tem algum vazamento na casa de vocês? Alguma torneira do banheiro, da pia, do chuveiro, da caixa de descarga? Tem algum vazamento, gente? Na hora de lavar, de tomar banho, enquanto ensaboa o corpo, vocês deixam o chuveiro aberto? Papai e mamãe deixam? Será que é certo? Eu acho que não, né, gente? Vocês sabem que temos que economizar água. Então, eu acredito que vocês não façam isso. Outra coisa, papai, mamãe, ou vocês conhecem alguém que lava um carro com a mangueira? Que lava uma calçada com a mangueira? E conhecem? Então, todas essas formas são formas de desperdiçar esse líquido tão precioso que nós temos, que é água, que é tão pouquinha água doce. Tá certo, gente? Sem contar com a poluição dos rios, né? Os mananciais, né, de água doce, os rios, os lagos, os lençóis subterrâneos, que são os aquíferos que ficam embaixo no subsolo. Então, esses locais, esses mananciais também vêm sofrendo degradação por conta da poluição que o homem faz com atividades agrícolas, com escavação do solo para retirada de minérios, com o que mais, gente? Com lixo, jogando lixo nos rios, nos lagos, enfim. Então, todas essas formas que o homem utiliza no seu dia a dia causam o quê? Prejuízo ao ambiente com relação à água, porque a água doce, que é um pouquinho, está sendo cada vez mais escassa. Tá certo, gente? Então, temos que ter consciência de que esse líquido é vital. Se ele acabar no planeta, não haverá mais vida. Porque só o planeta Terra até então foi encontrado vida. Porque nos outros ou não tem água, ou a água que tem é congelada. E água congelada não tem como a vida acontecer. Né, gente? Então temos que ter todo cuidado. Na hora de escovar os dentes, manter a torneira fechada ao escovar os dentes, né? Na hora do banho, enquanto estiver ensaboando o corpo, fecha a torneira do chuveiro. Se a mamãe vai lavar a louça, enquanto está passando a esponja, tirando a sujeira das louças, fecha a torneira. Observe se tem algum vazamento na caixa d'água, na caixa de descarga, em alguma torneira, para fazer o conserto, porque aquele pinguinho que está caindo ali, aquela gotinha, como nós vemos aqui, com 1 minuto tem uma quantidade de água, com 1 hora, com 2, enfim. Com o passar do tempo, foi muita água desperdiçada com aquele pinguinho que estava gotejando devido àquele vazamento. Tá certo, gente? Para lavar calçadas, lavar o carro,
devemos o quê? Usar um balde, porque economiza água. E assim, cada um de nós fazendo a nossa parte, esse líquido tão precioso e tão vital ao nosso planeta, ele não vai acabar tão cedo. Tá certo? Porque é pouquíssimo em relação à grande quantidade de água que o planeta Terra tem. Porém, a água que nós podemos usar não chega a ser 1%. Por isso, devemos ter consciência no uso da água, porque a água é um bem precioso, a água potável, e ela pode acabar. Então, a água viva acabar, adeus vida na terra. Não terá vida vegetal, não terá vida animal e nem terá vida humana. Acaba-se a vida na terra. Então, temos que ter todo cuidado, com sermos vigilantes de nossas casas com relação ao uso da água, economia, para que cada um fazendo a sua parte, o planeta agradece bastante. Tá certo, meus amores? Então, agora nós vamos para a nossa aula de português, ok? Pronto? Agora, depois da vivência sobre o Dia Mundial da Água, vamos dar início à revisão do conteúdo de gramática sobre sinais gráficos, não é, pessoal? Porque nós já vivenciamos a semana passada, lembram? Então, hoje a tia vai revisar porque ficamos com a atividade do livro de português e do livro de reforço para realizarmos. Quarta-feira vocês fizeram a atividade referente a este conteúdo na gramática, lembram? E mais tarde nós vamos... Mais tarde não, quarta-feira, no dia da gramática, nós vamos corrigir na sala do Meet. Então, gente, os sinais gráficos são sinais usados, que são sinais empregados na escrita para nos auxiliar, certo? Então, existem alguns sinais que têm como função auxiliar o leitor na escrita e na leitura. Então, por exemplo, aqui tem outros sinais, mas você vai trabalhar os que nós vivenciamos agora, que lá na frente nós vamos vivenciar novamente outros sinais gráficos. Então, nós vivenciamos o acento agudo. O acento agudo, que vocês lembram que te explicou, quais são as funções do acento agudo? Indicar o som aberto na vogal, certo? E a sílaba tônica da palavra. Quando eu digo a palavra água, então aqui eu trouxe uma estrofe, né, 2 versinhos da música Água, de Totó e Bento, né? Então aqui, tem água para dar banho no bebê, e tem a água que o bebê pode beber. Então, água, a palavra água, vejam que o acento agudo está com a função de indicar o som aberto na palavra e também indicar a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra água? Água. Então, rapidinho nós identificamos por conta do acento, tá certo? E também a função de deixar o som da vogal aberta. O acento agudo, ele é utilizado nas 5 vogais, ok, gente? Depois, nós vamos para o acento grave. Então, o acento grave, ele é empregado sobre a vogal A, para indicar a crase, que nós vamos vivenciar lá na frente. O que é uma crase? Crase é a junção, ou seja, a união do artigo a com a preposição a, ok? Então, depois nós temos o acento circunflexo. Enquanto o acento agudo tem a função de deixar o som da vogal aberto, o acento circunflexo fecha o som da vogal. Esse acento é usado nas vogais A, E e O, certo? Então, tem a função de deixar o som fechado da vogal e também indicar a sílaba tônica desta palavra. Olha aqui na palavra bebê da música, né? Então, bebê, então o som fechado, tá bom? Da letra E. E qual é a sílaba tônica desta palavra? Vamos chamá-la bebê. Então, ó, a sílaba tônica é B. Então, o acento circunflexo está indicando o som fechado da vogal e também a sílaba tônica da palavra. Temos também o tio. O tio é empregado nas vogais A e O para dar um som nasal, ok? Por exemplo, canção, coração, o que mais? Maçã. Então, como é que a gente percebe que o som também sai pelas fossas nasais? É só nós segurarmos o nariz, né? Apertar o nariz, né? Ao pronunciar a palavra, nós sentimos que o som também sai pelas fossas nasais. Como, por exemplo, ó,
coração. O som, a gente percebe, ó, a passagem pelas fossas nasais. Outra palavra, macarrão, ó, macarrão. O que mais? Coração, pão, mãe, entre outros exemplos. Certo, gente? Então, o tio é empregado nas vogais A e O para dar o som nasal na letra, tá certo? Depois nós vivenciamos também o hífen. O hífen tem como função separar as sílabas de uma palavra, ligar um verbo a um pronome. O que mais? Ligar duas palavras, dois substantivos, formando substantivos próprios. E também para indicar quando nós estamos escrevendo que chega ao fim da linha. Então, o que a gente utiliza? O hífen para indicar que aquela palavra continua na outra linha, certo? Então, essas são as funções do hífen, ó. Na separação de sílabas, certo? Para ligar palavras compostas, ligar verbo a pronome e para indicar quando chega ao fim de uma linha que nós estamos escrevendo uma palavra que não dá para escrever a palavra completa, se escreve uma parte dela e coloca-se o hífen indicando que ela continua na outra linha. Certo, pessoal? O que é que nós temos mais? Que nós vimos na aula de quarta-feira. Nós vimos o cedilha. Olha, o cedilha. O cedilha é um tracinho, uma perninha que a gente coloca embaixo da letra C para que a letra C passe a ter o som de E. Então, o cedilha empregamos antes das vogais A, O e U. Certo? Antes de E e I se escreve C. Antes de A, O e U se emprega cedilha. E essa perninha que a gente coloca embaixo do C para que a letra fique com o som de S. Ok, gente? Depois nós vimos, então já vimos o acento agudo, circunflexo, tio, o hífen e o apóstrofo, né? O apóstrofo é usado para indicar a retirada de uma vogal em uma palavra. Por exemplo, eu digo, a caixa d'água está com vazamento, caixa d'água. Então, de apóstrofo, e vem a palavra água. Então, aquele apóstrofo indica que foi retirada daquela palavra a vogal A. Certo, gente? Então, peguem agora o livro de vocês de português nas páginas 33 e 34 para a realização da atividade de classe, ok? Pronto? Então, vamos lá. Primeiro quesito. Observe as frases abaixo. Vejam só, escutem só. Esta página, esta rasgada. Tem sentido essa palavra? Esta página, esta rasgada. Será que está com sentido esta frase? Outra. Nos estudamos espanhol e inglês. Nos estudamos espanhol e inglês. E a terceira. Você viu o bebê chorando? Você viu o bebê chorando? Então, percebemos que está faltando algo em cada uma dessas frases, que são os sinais gráficos, que são utilizados na escrita e na leitura para nos auxiliar no dia a dia, certo? Então, aqui, letra A. Do jeito que estão, as frases possuem sentido? Não. Por quê? Porque a falta do acento deixa incorreta a pronúncia e a escrita da palavra. Então, vamos lá, escrevam aí. Primeiro quesito, letra A. Não. Ok? Não. Porque a falta do
falta o acento, uma falta de acento, porque a falta de acento as deixa incorretas. As deixa incorretas. Quanto a pronúncia. Olha, gente, aqui a crase, tá certo? O acento grave, que eu mostrou agora. Certo? Tá aqui, mostra uma crase. Então, esse acento grave, ele é utilizado para empregar uma crase. Então, aqui é a junção, ou seja, a união de uma preposição a com o artigo a. Vocês verão lá na frente, tá certo? Em outros conteúdos. Então, quanto à pronúncia e à escrita. E a escrita. Novamente, ó, o acento grave. Botem o Czinho. Então, letra A. Do jeito que estão escritas, as frases possuem sentido? Não. Porque a falta de acento as deixa incorretas quanto à pronúncia e à escrita. Certo? Vamos agora para a letra B. Reescreva as frases nos espaços abaixo, acentuando-as corretamente. Como é que fica, gente, a primeira frase? Como é que fica a primeira frase? Vamos lá. Esta página, né, acento agudo no primeiro A de página, está, acento agudo no A, rasgada. Certo? Então, falta acento nas palavras página e está, para que a frase tenha sentido. Depois, na segunda, nós estudamos espanhol e inglês. Nós, acento agudo no O, da palavra nós, e circunflexo em inglês. Então, passa a ter sentido. Ó. Nós estudamos espanhol e inglês. E a terceira, você viu o bebê chorando? Você, acento circunflexo, fechando o som da vogal E, e bebê também, tá certo? Então, vocês vão copiar cada frase em uma linha. São 3 linhas, uma linha para cada frase, certo? Vamos para o segundo quesito. Terminaram a letra B, copiaram as 3 frases, acentuando corretamente as palavras. Então, página, acento agudo no primeiro A, certo? Está, acento agudo no A. Nós, acento agudo no O. Inglês, acento circunflexo no E. Você e bebê, acento circunflexo no E, certo? Então, vamos para o segundo quesito. Em qual das alternativas a expressão destacada está grafada corretamente? Letra A. Nesta região, é muito comum aparecerem beija-flores. Letra B. O técnico estava realmente inspirado para o jogo quando fez a escalação. Então, o técnico estava realmente inspirado para o jogo quando fez a escalação. Essa palavra estava, está correta, minha gente, acentuada? Não. Letra C. A prova foi remarcada para segunda-feira. Olha só, que erro, né? Segunda-feira, que não pede nenhuma separação de sílaba, né, gente? Então, e falta o hífen entre a palavra segunda e a palavra feira, que é um substantivo composto. Então, também está errado. E na letra D, chamávamos-nos, olha, o apóstrofo, será que aqui cabe um apóstrofo? Aqui precisa retirar alguma letra. Chamávamos de os 3 mosqueteiros, pois só viviam juntos. Então, a alternativa correta, gente, é a letra A, tá certo? Assinalem a letra A. Agora, vamos para o terceiro quesito. As palavras abaixo estão soltas. Junte-as utilizando o hífen e complete as frases adequadamente. Letra A. Os estudantes fizeram um abaixo assinado, tá
tá certo? Então, abaixo, hífen, assinado. Fizeram um abaixo assinado para exigir a realização de uma reforma na escola. Letra B. Letícia ficou a tarde inteira na sala de bate-papo. Então, bate, hífen, papo, certo? Que são substantivos aqui compostos. Então, Letícia ficou a tarde inteira na sala de bate-papo, palavra composta ligada por hífen, com as amigas. Letra C. O quarto de Rafaela e Gabriele está uma bagunça. Todas as roupas estão fora do guarda-roupa. Guarda, hífen, roupa. Certo? Todas as roupas estão fora do guarda-roupa. E um monte de objetos está espalhado pelo chão. Letra D. Toda a família de Elisa estava babando ao olhar o recém-nascido, certo? Na maternidade. Então, recém, hífen, nascido. Então, toda a família de Elisa estava babando ao olhar o recém-nascido na maternidade. Então, esta questão são palavras compostas ligadas por hífen, que nós, não sei se vocês viram no passado com tia Carla, eu acredito que tenham visto, né? Então, que os substantivos compostos podem ser, tem uns que são ligados por hífen e tem outros que não são, como é o caso de pontapé, o que mais? Bombom, aguardente, guardanapo, entre outros, certo? Planalto. Então, esses substantivos são compostos, porém, não são ligados por hífen. Já esses que nós temos aqui, estes exemplos, são compostos ligados por hífen, ok? Coloquem o Czinho. E vamos para o quarto quesito, gente. Forme palavras a partir das que estão em destaque, utilizando a cedilha e o tio. Então, aqui eu tenho respirar, respiração, colaborar, colaboração, avaliar, avaliação, criar, criação, preparar, preparação, decidir, decisão, imaginar, imaginação e visualizar, visualização. Então, vocês vão escrever essas palavras empregando cedilha e tio. Mais uma vez, respirar, respiração, colaborar, colaboração, avaliar, avaliação, criar, criação, preparar, preparação, decidir, decisão, imaginar, imaginação. E, por último, visualizar, visualização. Ok? Coloquem aí o Czinho e passem a página 34. Pronto? Página 34, quinto quesito. Complete as palavras com C ou cedilha. Gente, emprega-se cedilha, lembrando, emprega-se cedilha apenas antes de E e de I, ok? Perdão, antes de A, O e U. Desculpa, gente. Então, antes de E e de I, emprega-se C, tá certo? Com som de S. E antes das vogais A, O e U, se emprega o cedilha. Então, o cedilha é aquela perninha que se coloca embaixo do C para dar o som da letra S a essa letra. E ela é escrita antes das vogais A, O e U. Antes de E e I, se escreve C, ok? Então, vamos lá. Sacola, com C. Nesse caso aqui, o C tem som de K, não é, gente? Moça, cedilha. Lençol, cedilha. Coleção, cedilha. Cereja, C. Antes de E e de I, se emprega C. Ok? Cisne, o C. Roça, cedilha. Antes das vogais A, O e U, se emprega cedilha. Aqui, cacique, C e C. O primeiro C com som de K e o segundo com som de S. Cetim, C. E seleção, cedilha.
botem o Czinho. Sexto quesito. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Letra A, açucareiro, calçada e carroça. Letra B, fumaça, dança e cinema. Será que cinema está correta? Graficamente, se emprega cedilha antes das vogais E e I? Claro que não, né, gente? Então, já está descartada essa letra B. Na letra C, cebola, cálice e calçada, certo? Quais são? Será que essa alternativa está correta? Calçada, sim, mas cebola e cálice, não. Então, qual é a alternativa que as três palavras estão corretas? Apenas a letra A, certo? Porque na letra B tem cinema, errado ortograficamente, e na letra C tem cebola e cálice, ok? Coloque o xizinho e o czinho. Agora, sétimo quesito. Escreva as palavras da questão anterior que estão escritas incorretamente, corrigindo-as. E depois explique por que elas estão incorretas. Então, vamos para o quadro. Sétimo quesito. Sétimo quesito. Deixa eu trocar esse piloto. Sétimo quesito. Cinema, cebola e cálice. Cálice, não é? E cálice. Aí, por que elas estavam lá em cima incorretas? Porque não se emprega cedilha antes das vogais E e I, ok? Por isso que a escrita dessas palavras está errada, porque antes de E e de I se emprega C e não cedilha. Certo, gente? Então, a atividade de classe que nós fizemos agora no livro de português, vocês vão ficar para casa com o livro de reforço, página 14, e o livro de caligrafia, página 23 até 26. Tá certo? Então, daqui um pouquinho, tia Raquel volta com a aula de GO.